Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Verso 25, só um versículo. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Amém? Santo Espírito, aqui está a tua palavra. Toma a minha vida e me usa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Olha, irmãos, não é a quantidade, muitas vezes, de versículos, mas o que está numa palavra de Deus, muitas vezes, num só versículo, diz coisas tremendas, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou nesse texto. Veja, nós, na verdade, nos alegramos nessa data, não é? Nos lembrando da ressurreição de Jesus. Ele já ressuscitou, já morreu há 2000 anos atrás. Mas Páscoa, começando por aqui, o que significa Páscoa? Veja bem, para muita gente, a maioria das pessoas diz, Feliz Páscoa. Tudo bem, amém. Porém, não tem compreensão do que significa isso, certo? Páscoa não é uma festa. Páscoa não é chocolate. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Não tem. Podemos comer o ovo de Páscoa, podemos comer chocolate, mas nada tem a ver com isso. Essa história vem lá do passado, do tempo que Moisés libertou o povo de Israel, sabe? O povo ia morrer, veja bem. O povo ia morrer entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. O exército chegou e a ordem do Faraó era exterminar com o povo hebreu. E não havia saída, irmãos. Na frente tinha o Mar Vermelho. E atrás tinha o exército de Faraó, veja bem. Então, Deus ordenou a Moisés que tocasse no mar com o cajado e que o povo entrasse no mar. E o povo começou a entrar e o mar se abriu em dois. O anjo do Senhor se colocou lá atrás, ele estava na frente, ele foi para trás e ficou entre o exército do Faraó e o povo de Israel, e não deixou o exército chegar no povo de Deus. Veja, isso aí é tremendo, irmãos. Quantas vezes Deus faz isso em nossas vidas, nós nem vemos, nem enxergamos, e Deus está nos livrando da morte, está nos livrando de perigos que nós não enxergamos com os olhos da carne. Nós não enxergamos as ameaças que estão vindo contra nós, seja através das criaturas racionais, sejam através dos animais selvagens, seja através de animais peçonhentos, cobras escondidas, escorpiões, aranhas venenosas, e o anjo de Deus, sobre ordem do Altíssimo, está guardando nossas vidas. E ali, veja, que Deus estava guardando o povo de Israel, porque o povo, se o exército chegasse, armados, com espada, seria a morte desse povo. Se esse povo entrasse no Mar Vermelho, sem que Deus tivesse dado essa ordem a Moisés, morreriam afogados. Então Deus mandou um vento oriental muito forte, e o mar se abriu em dois,
E o povo então entrou, como se entrasse num túnel, e atravessou a pé enxuto, pelo leito do mar, atravessou o mar, e saiu do lado de lá. Veja. E quando o povo egípcio quis passar pelo mesmo lugar, o mar se fechou sobre eles, e morreram homens e morreram cavalos entrando no mar. Eles não puderam ir pelo caminho, pela passagem que foi o povo de Israel. E isso aqui, na palavra hebraica, significa passagem. O povo de Deus passou da morte para a vida. Veja bem que interessante. Isso é Páscoa. No Antigo Testamento, todo ano eles festejam a Páscoa, celebram a Páscoa nesse sentido. O livramento que Deus deu da morte. Mas e nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, qual é o significado de Páscoa? Veja bem. Você sabe muito bem, vocês já viram na Bíblia, que Deus havia também Moisés marcar o umbral das casas com o sangue de cordeiro. E Deus disse: o anjo da morte, quando ver o sangue, não vai entrar nas casas. Esse foi o motivo pelo qual, na noite da visitação do anjo da morte, morreram os egípcios primogênitos, e dos hebreus não morreu ninguém, nem os animais morreram, porque o sangue do cordeiro estava nas portas. Por sua vez, João Batista chega a dizer para eles naquela época e para nós nos dias de hoje. Quando ele viu Jesus caminhando para o Rio Jordão, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então o Cordeiro, no Antigo Testamento, com o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro marcou as casas. No Novo Testamento, Jesus morreu por nós. Então o sangue de Jesus marca nossas casas, marca nossas vidas. E quando o inimigo vê o sangue de Jesus cobrindo nossas vidas, ele não pode nos matar. O anjo da morte não pode nos matar, porque temos a marca em nós do sangue do Cordeiro que tira os pecados do mundo. Aleluia. Isso para nós é a nossa Páscoa. A gente iria morrer sem Deus, sem Cristo Jesus, sem o sangue vertido na cruz, nós iríamos perecer por causa dos nossos pecados, mas por causa do sangue de Jesus. Jesus deu a vida por nós e pagou o preço dos nossos pecados. O sangue nos protege, o sangue nos livra de todo mal. Então é costume nosso, de todos os que creem em Jesus, numa situação de aperto, de sufoco, nós acabamos gritando e dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me cubra, o sangue de Jesus cobre minha família, o sangue de Jesus cobre minha casa. Aleluia. Mas só o perdão dos pecados não era suficiente. Veja bem o que Paulo, apóstolo, falou no versículo 25 de Romanos 4. Veja, ele perdoou, mas precisava justificar. Não só perdoar, mas justificar. Então o sangue de Jesus nos perdoou, e a ressurreição de Cristo nos justificou. Aleluia. Olha que importante a palavra de Deus. A ressurreição de Jesus nos justifica.
O sangue perdoa e a ressurreição justifica, aleluia. Então veja bem uma coisa: se alguém te ofende e você perdoa, você pode perdoar, mas se essa pessoa está devendo para você, você não justifica essa pessoa. Veja, você pode perdoar, mas você não justifica. Quer ver um exemplo clássico? Um empregado numa empresa. O empregado numa empresa, por exemplo, ficou doente e ele não pôde ir para o trabalho. E o patrão sabe, o RH, a parte trabalhista sabe que essa pessoa é honesta, ela é fiel. E ela chega lá e diz: olha, eu fiquei doente, eu não pude vir trabalhar porque eu fiquei doente. O patrão pode dizer: eu confio em você, eu entendo você, eu perdoo a sua falta, porém, para você se justificar a tua falta, você tem que trazer um atestado do médico. O médico tem que dizer que você estava doente. Então Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele tirou o nosso pecado, Ele perdoou o nosso pecado, porém Ele, como médico dos médicos, precisa te justificar dos pecados, para que esses pecados não sejam cobrados de nós, de você. Veja, o povo diz, o povo do mundo, as criaturas racionais do mundo, diz: fez aqui, tem que pagar onde? Não é assim? Muito bem. Jesus morreu aqui e nos justificou aqui. Porque quando Maria Madalena e depois os apóstolos foram no túmulo, o túmulo estava vazio, porque Ele ressuscitou dos mortos, aleluia, subiu ao mais alto dos céus e foi glorificado e foi declarado na glória: os meus servos, os meus filhos, os meus ungidos, os meus amigos, eu justifiquei, aleluia, oh glória. Não é assim que o apóstolo João fala também? O apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Ele para aí? Não. Ele diz, vírgula, e nos livrar de toda injustiça. Esse livramento de toda injustiça é a justificação, glória a Deus. Porque se eu plantei errado aqui, eu tinha que colher aqui e jamais iria para a glória. Mas Jesus perdoou e declarou justificados. Aleluia. A Bíblia fala em Romanos 5, verso 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Quando nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Ele nos justificou. Então Deus diz: eu não vou cobrar mais nada de você. Você não deve mais nada, os seus pecados foram pagos. Eu não te vejo mais como pecador, eu te vejo como santificado em Cristo Jesus, lavado, remido no sangue de Jesus, aleluia. É por isso que o profeta diz: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, Deus diz através do profeta, eu os tornarei brancos, alvos, como a neve. Daí tem aquele hino: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, pelo sangue, né? Do mais alvo que a neve serei. Veja, Deus não vai cobrar mais dos seus filhos, porque foram justificados, porque fomos perdoados pelo sangue e justificados pela ressurreição, aleluia.
Sabe por quê? Se ele tivesse apenas morrido e não ressuscitado, não haveria justificação. Mas como ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele condenou a morte, ele tirou o aguilhão da morte, ele tirou o poder da morte. Paulo diz numa das cartas: ó morte, você foi vencida, onde está o teu aguilhão, ó morte? Aleluia, ela foi vencida, a morte, pela morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Ressurreição é muito diferente de reencarnação, sabe? Reencarnação não é bíblica, é doutrina errada, espírita. Reencarnar é a pessoa voltar o espírito em outro corpo, nascer de novo. Nascer de novo, biblicamente, não é reencarnar. Nascer de novo é nascer no mesmo corpo, mas nascer no espírito. Aleluia. Eu tenho o costume de dizer: quem nasce 2 vezes, morre uma. Quem nasce 2, da mãe e do pai, e depois de Deus, morre fisicamente só. Mas quem nasce uma, morre 2. Quem nasce da carne e do sangue e não nasce de Deus, morre eternamente. É separado de Deus para sempre. Não tem a vida eterna. Presta muita atenção nisso. O diabo é acusador. Você é lavado no sangue de Jesus, você é justificado por Cristo, e no entanto o diabo vem e diz: você não pode mais fazer nada para Deus, você não pode mais pregar, você não pode mais louvar, você não pode mais orar, você não pode mais se manifestar na igreja. Por quê? Porque você errou, pecou, e eu sei do teu pecado. Então diga para ele: fique sabendo, diabo, que o sangue de Jesus me purificou dos pecados, e que Cristo me justificou por sua ressurreição. Aleluia! Eu tenho a vida eterna, tenho a autoridade de Deus para pregar a palavra de Deus, porque em nós mesmos, se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, fiel e justo é para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Perceba bem a diferença. Somos cristãos com 2 naturezas. Uma natureza espiritual que nunca mais peca, e uma natureza carnal que não tem acerto com ela. Então veja bem uma coisa: qual delas eu vou me inclinar? Eu vou procurar me inclinar para a natureza espiritual, porque a natureza velha vai para o pó da terra, mas a natureza nova vai para Deus. Onde está isso? Eclesiastes 12:7 ou 7:12, agora não lembro, que diz: o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Aleluia. Compreenderam? É essa a palavra de Deus, é? Então, meu irmão, minha irmã, se alegra no Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o seu santo nome, aleluia, glorifica Ele de todo o teu coração, porque Ele diz: quem intentará acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ora, olha, é Deus quem os justifica. E muitas vezes você está tendo derrota nesta vida, tristeza nesta vida, batalha perdida nesta vida, porque você não compreendeu ainda a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus e a justificação que Deus nos dá através da ressurreição de Jesus Cristo. É preciso crer de todo o coração. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, e quando Ele liberta, liberto você está. Quando Ele cura, curado você está. Quando Ele te salva, salvo você está. O rei Manai Chuyanda. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, confia no que está na palavra de Deus, não se desvie dela, permaneça nela, ande no centro, nem para a direita, nem para a esquerda é o mundanismo, para a direita é o legalismo. Vamos andar no centro, vamos andar no meio. Eu confio em Jesus Cristo. Diga: eu só confio em Jesus Cristo. Oh, aleluia. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu porto seguro, Ele é o meu castelo inexpugnável. Diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha frente, e eu não serei atingido. Receba esta palavra dentro de você, se fortaleça na palavra de Deus. Vós já estáis limpos, Jesus diz, pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, porque a palavra é Jesus. Está dito no Evangelho de João 1, verso 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. Ou seja, está assim na tradução nossa: no princípio era o verbo é palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele manda a palavra nessa noite, e Ele diz para você: aquieta o teu coração, confia no meu amor, confia no meu perdão, confia na minha justiça, porque eu te declarei justo, eu te declarei purificado, eu te salvei, eu te libertei, eu te levantei, eu te dou ordem. Prega, 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 em tempo e fora de tempo. Ore pelas pessoas, continua fazendo a minha obra, não pare, não cesses, anda, vai em frente, anuncia toda criatura, e o que crer será salvo. Aleluia. Esse evangelho tem poder. Evangelho é boa notícia, é notícia de salvação, é a notícia mais extraordinária que existe. A notícia: vocês não precisam mais ser servos do pecado, não precisam mais ser servos do diabo, porque eu paguei o preço, eu remi com meu sangue, e todo aquele que crê verá a minha glória, andará na minha luz, estará comigo. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Essas são as palavras que Jesus inspirou para pregar na noite de hoje. Como diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda no seu coração e caminha, não te desanimes, não te desanimes, não te entregues. Oh, glória, segue adiante, anda, continua andando, continua caminhando. Aleluia, Pai, aleluia.